Olá, gente. Desculpa aí pelo atraso da publicação do vídeo. Estou numa correria, muita coisa para fazer. E sábado e domingo às vezes tem muito barulho aqui. Então, infelizmente, os vídeos saem atrasados, né? Eu queria falar aqui um tema que eu vejo que ele é muito importante e eu vivi muito sobre isso. Eu vou tentar ser o máximo possível específico sobre esse tema. E eu acredito que vai ajudar muito a vocês, que é a questão da hipersensibilidade das mulheres não saber o que fazer. Quando ou um pré-adolescente, ou um adolescente, ou um jovem adulto, tá? Vai tentar flertar essa pessoa, né? Eu vejo muitas vezes que esse problema ele está muito relacionado a vários fatores. Essa questão, quando o homem chega, a mulher fica desesperada, não sabe o que fazer, não sabe como reagir, não sabe o que falar, não sabe como se interagir, comunicar com o jovem adulto, né? Ou até um pré-adolescente. Esse problema está muito alicerçado, um dos pilares, evidentemente, na formação do ser humano adulto. A formação dos seres humanos adultos é uma formação para poder trabalhar, para ser subordinado a outros seres humanos. Ou seja, vai procurar um emprego para alguém te dar condições para você ter o dinheiro. Então, o trabalho do ser humano ele passou a ser o centro das atenções da vida humana. Consequentemente, isso mudou o comportamento e mudou a forma das pessoas interagir, se comunicar e conviver. Então, muitas das vezes, uma pré-adolescente, uma adolescente ou até uma jovem adulta, ela não tem uma participação de geração a geração, isso também é um problema sério, de entender que o relacionamento é justamente para que quando chegar a velhice e ela ficar obsoleta, né? Ou seja, fisicamente ela perder as suas condições físicas, ter um filho para poder dar o suporte, para poder amparar, para poder ali ajudar. Coisa que hoje a gente colocou o INSS. O INSS nada mais é do que um cumprimento do ser humano se ficar obsoleto, dependendo da situação. Aí você vai ficar avançado, moderado, ou muito pouco, na questão das condições físicas. Evidentemente que muitos filhos não vão cumprir esse papel, porque muitas vezes o pai e a mãe não participou, não interagiu, não se comunicou, não teve muito tempo para poder participar. Então, eu entendo que evidentemente que nem todo filho vai conseguir acompanhar esse envelhecimento, que um dia também ele vai se tornar idoso, né? Que é um outro paradoxo que muitos filhos não entendem isso também, né? A juventude não é eterna. E também, né, a questão de um ajudar o outro, né? De um complementar. A gente vive numa realidade totalmente racionada, uma realidade totalmente de extrema dificuldade, de extrema luta. A gente passa a vida toda trabalhando. Então, uma união entre uma mulher e um homem é justamente para que essa base, esse cordão de duas amarras, né, ele tenha essas condições. Então, essa falta de consciência de ter uma árvore genealógica para poder ajudar quando a gente se tornar obsoleto e até mesmo para poder enfrentar as lutas nos dias a dias, ela é muito deixada de lado. Existe uma perda de consciência. Os valores que geralmente muitas vezes o homem coloca são os bens materiais, são os patrimônios, é a conta bancária, é o dinheiro, que muitas das vezes não é uma unidade de medida correta para poder motivar uma mulher para ter um relacionamento, e até mesmo um homem também. Colocar dinheiro, patrimônio, essas coisas não é uma unidade que é sustentável, entendeu? Porque uma vez que você perde tudo isso, ou perde alguma coisa considerável, essa pessoa ela vai te abandonar, essa pessoa vai te deixar à deriva, ou então até se achar uma pessoa que tem muito mais condições financeiras também vai te deixar. Então existe assim uma falta de
de capacidade, conhecimento, inteligência de muitos homens. Até entendo que a relação material passou a ser um intermediário, tá? Mas convencer as pessoas pelo bem material te deixa em situações muito vulneráveis, né? E também entendendo que ninguém fica todo o tempo lá em cima do topo, né? Então a relação de convivência e objetivo, ela foi modificada. Muitas mulheres não têm uma criação de entender o porquê se relacionar com o homem, porquê construir uma família com o homem e porquê conviver. Muitas delas, elas simplesmente são criadas no pensamento do romantismo, século XVI, XVII, XVIII, né, que o cara é príncipe, é dono de um reino, desconsiderando que era um homem que vivia no bem-estar, né? Porque o resto vivia lutando para viver, né? Simplesmente desconsidera esse lado, o outro lado da história, né? E muitas são ensinadas na base do romantismo, né? Que não é a nossa realidade, né, gente? Todos nós temos que trabalhar, com algumas exceções de pessoas, mas todos nós temos que trabalhar e correr atrás. E essa falta de participação, essa falta de interação, essa falta de compreensão, tanto no círculo de convivência, quanto no círculo geracional, e tanto até como um apoio, né, que muitas vezes um filho pode dar ao longo da vida, né, porque existem coisas que a gente vai perdendo nossas capacidades físicas, intelectuais, gradativamente, depende de cada uma das pessoas, é muito assim não vista. E que vai fazer parte da gente, né? Infelizmente, todos nós passamos pelo processo de se tornar obsoleto, na medida que a gente vai envelhecendo. Como também essa questão de convivência, de relacionamento, né? De lidar com o ser humano, de entender o ser humano, de ter ali a participação do ser humano, né? Uma compatibilidade, né? Uma química ali no caso de uma interação, de uma amizade. Então esses valores são muito deixados de lado. Muitas das vezes, como eu falei do filho, às vezes até o próprio companheiro ou a companheira fica doente. E a gente tem um entendimento que é muito difícil o ser humano renunciar o que está fazendo para fazer para outros seres humanos sem ganhar um tostão, sem ganhar um dinheiro. Porque o próprio modelo nosso obriga o ser humano a cobrar outras pessoas. Mesmo que é uma questão voluntária. Não tem pra onde fugir. Tem que cobrar. Então, muitas vezes, o próprio adulto pode ficar doente, pode ter problema de saúde, pode ficar desempregado, entendeu? E a gente sabe que o seguro-desemprego ele só cobre 6 meses, mais ou menos, se eu não estiver enganado. Não tem emprego para todo mundo, tá? Não tem emprego para todo mundo se tornar subordinado aos seres humanos. E são as dificuldades também ao longo da vida também, que muitas vezes o pai e a mãe pode morrer o familiar e o ser humano não tem um apoio, não tem ali uma forma de se erguer. E todo mês tem que dar dinheiro, sair dinheiro, não tem pra onde fugir, né? A gente tem que estar sempre repondo aquilo que durante o mês vai faltar. Então, a construção de convivência, como eu estou falando, por exemplo, a perda de um emprego, problema de saúde, uma desavença até com algum ser humano e que talvez necessita ali de um apoio, ou numa situação que é injusta e que as pessoas não têm condições psicológicas, física, financeira, falta de condições mesmo, né? Que a gente sabe que a base do trabalho é a exploração, então você perde a potência, você perde a força, perde condições para resolver. Justamente essa lacuna ela é colocada de lado. Quando a gente chega para uma mulher e expõe essa visão motivacional, expõe, olha, a gente tem situação que vai ficar difícil, tem situação que a gente pode ficar desempregado, tem situações que a gente não vai ter condições de vencer, tem situações que a gente pode passar ali e precisar de um apoio. Eu vejo que esse é a maior motivação que pode se propor a um relacionamento.
Porque todos nós somos sujeitos à dificuldade e todos nós, mesmo que a gente não tenha um companheiro, a gente precisa. Mas entendendo também que as pessoas não são eternas, a base que viu a gente nascer. Então, esse seria, no meu ponto de vista, um dos fatores mais motivacionais, entendeu? Que vai se desenvolvendo ali um laço e vai se provocando uma união firme e forte, e não os bens materiais, entendeu? Eu já vi casos de homens ficar doente, evidentemente, e já vi casos que ele estava com amante. Muita gente chama essas pessoas tipo de mongolóide, entendeu? Burra. E a ex-esposa foi lá e socorreu. Ou seja, ele conseguiu, mesmo com a falta de palavra, mesmo com a falta de firmação, né, do seu compromisso, construir um laço que, mesmo a traição que a esposa sofreu, não foi suficiente para a ex-esposa não querer ajudar, não socorrer. Então, estou falando de o quê? De uma construção, de um relacionamento de fato de verdade. Claro que muita gente vai chamar de boba, otário, e etc, etc, mas não entendendo que a motivação do relacionamento, principalmente na época que a gente está vivendo, envolve muito mais uma relação de companheirismo, de união, de entrosamento dentro de uma realidade que todos nós somos racionados no acesso às coisas, do que propriamente só sexo, só uma relação sexual. Então, quando eu começo a falar e tirar essas escamas, valores muito mais nobres, muito mais duradouros, muito mais reais, aí aquela barreira, aquela resistência, aquela dificuldade, ela começa a cair. Ela começa a cair. Quando a gente vê uma pessoa com uma dificuldade muito grande de resolver um problema, e a gente chega e fala assim, olha, tá vendo aí, a gente tem que estar unido, a gente tem que estar junto. Porque uma situação como essa, hoje você está passando dificuldade, mas amanhã sou eu. Então realça, de fato de verdade, o espírito de união e de entrosamento, que é muito melhor do que envolver bens materiais, questões materiais. Então existe sim, de uma certa forma, um erro de valores, um erro de grandeza, de fato de verdade, e de importância, que muitos homens, e até mesmo as mulheres, elas erram. Elas acabam errando, corrigindo aqui, né? E não colocando na ponta do lápis. E quando chega o dia que realmente precisa de ter uma resiliência, uma resistência, uma determinação, muitos acabam não suportando. Por quê? Porque a construção não foi entendendo a realidade que está vivendo. A construção foi simplesmente usar e descartar. Usar e descartar, essa foi a questão feita. Então, eu sei que são questões que alguns até entendem, vê aquela coisa toda, e não é muito colocado à frente, mas são essas questões que nos momentos difíceis que todos nós vamos enfrentar, faz muita diferença. Criam uma imagem e um laço muito mais importante do que a cultura de não entender o valor da convivência com outros seres humanos, de não entender o valor da importância que outros seres humanos têm. E por isso que a gente vê muitos relacionamentos com muito mágoa, muito ressentimento e etc, etc. Por quê? Porque esses ideais que vai fortalecer e que vai dar uma resistência, ainda que a pessoa não tenha permanentemente um relacionamento duradouro, de fato de verdade, é o que vai dar sustentação. Porque às vezes você sai até de um relacionamento, mas você se deu tão bem com aquela pessoa, que aquela pessoa mesmo vai fazer propaganda para você para diversas pessoas. Então aquela resistência, aquela dificuldade, aquele empecilho que normalmente você teria, vai cair drasticamente. Ou seja, saber construir uma convivência, um relacionamento, onde muitos homens falham, é primordial. Entendeu? Pode ser não para agora, mas para o futuro vai te ajudar. Então, essa é a explicação da hipersensibilidade, da explicação das mulheres. Talvez eu vou fazer um segundo vídeo falando mais sobre isso, porque esse vídeo está mais corrido. Mas isso é muito importante ser falado. São valores que
certo momento da vida, ou até muitos momentos da vida, vai ser cobrado, e é onde a gente vê que o problema nunca foi resolvido de entender a relação do relacionamento com a mulher. Fui, gente.